Olá, família linda e amada. Aceitem a mais gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desta que vos fala, sua irmã em Cristo e amiga Marli Rejane. Sejam bem-vindos ao canal Marli Rejane, levando Deus à família e a nossa leitura bíblica diária, lendo a Bíblia em um ano. Mas antes de dar início à nossa leitura, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus de poder, Deus de maravilhas. Senhor, aqui estamos dando início à nossa leitura bíblica diária, Pai, para lermos a Bíblia em um ano. Peço que o Senhor venha abençoar a nossa leitura de hoje, que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento. Pai, vai falando aos nossos corações, abençoa cada um, aleluias, que está fazendo esta leitura juntamente comigo. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. A nossa leitura de hoje será no livro de Levítico, capítulo 4, 5, 6 e 7, e Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao 51, e o capítulo 25, do 1º ao 30. Pegue a sua Bíblia e vamos realizar a nossa leitura juntos. Levítico capítulo 4. O sacrifício dos pecados dos sacerdotes. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Dize aos filhos de Israel o seguinte: se alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer mandamento do Senhor, acerca do que não se deve fazer e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, então ele ofereça ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. Traga o novilho à porta da tenda da congregação, diante do Senhor. Ponha a mão sobre a cabeça do novilho e o imole diante do Senhor. E o sacerdote ungido tome um pouco de sangue do novilho e o traga à tenda da congregação, e mergulhe seu dedo no sangue e asperja com o sangue 7 vezes diante do véu do santuário perante o Senhor. E o sacerdote colocará um pouco do sangue diante do Senhor sobre as pontas do altar do incenso aromático que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derrame na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação, e remova toda a gordura do bezerro da expiação, a gordura que cobre a fressura, toda a gordura que está sobre a fressura, e remova ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e a que está nos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins. E da mesma maneira se remova do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote queime sobre o altar do holocausto, e o couro do bezerro e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a frissura, leva o bezerro
todo para fora do acampamento, a um lugar limpo em que se lança a cinza, e queime-o sobre a lenha do cinzeiro se queimará. E se toda a congregação de Israel pecar, e isso for oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não fizessem, eles se tornarão culpados. E se o pecado que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá um bezerro como expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação coloquem suas mãos sobre a cabeça do bezerro diante do Senhor, e sacrifique o bezerro diante do Senhor. E o sacerdote ungido traga um pouco do sangue do bezerro à tenda da congregação. E o sacerdote mergulhe o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu, e coloque um pouco do sangue nas pontas do altar que está diante do Senhor, na tenda da congregação, e derrame todo o restante do sangue na base do altar do holocausto que está diante da tenda da congregação, e retire toda a gordura e queime-a sobre o altar. E ele faça com o bezerro como fez com o bezerro da expiação do pecado, assim se faça com este, e o sacerdote faça expiação por eles, e eles serão perdoados. E ele leve o bezerro para fora do acampamento e queime-o como queimou o primeiro bezerro. É expiação do pecado da Assembleia. Se um príncipe pecar por ignorância em qualquer das coisas que o Senhor seu Deus proibiu que se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for conhecido, então traga um bode sem defeito por sua oferta, e ele coloque sua mão sobre a cabeça do bode e sacrifique-o no lugar em que se sacrifica o holocausto diante do Senhor. É expiação do pecado. E o sacerdote tome um pouco do sangue com o dedo na expiação do pecado e coloque-o sobre as pontas do altar do holocausto, e derrame o restante do sangue na base do altar do holocausto, e queime toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote faça por ele expiação de seu pecado, e ele será perdoado. E se alguém dentre o povo pecar por ignorância e fizer qualquer das coisas que o Senhor proibiu, e se tornar culpado, se ele ficar ciente do pecado que cometeu, então traga uma cabra sem defeito por sua oferta pelo pecado cometido, e coloque sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a sacrifique no lugar do holocausto. E o sacerdote tome um pouco do sangue da oferta com o dedo e o coloque sobre as pontas do altar do holocausto, e derrame todo o restante do sangue na base do altar. E retire toda a gordura sobre a gordura, como se retira a gordura do sacrifício pacífico, e queime-a sobre o altar,
como cheiro agradável ao Senhor. E o sacerdote faça expiação por ele, e ele será perdoado. Se trouxer um cordeiro pela expiação do pecado, traga-o sem defeito e coloque sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a sacrifique por oferta pelo pecado, no lugar onde se sacrifica o holocausto. E o sacerdote tome um pouco do sangue da oferta da expiação do pecado com o seu dedo e o coloque sobre as pontas do altar do holocausto e derrame todo o restante do sangue da oferta na base do altar e retire toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e queime-a sobre o altar, sobre as ofertas queimadas do Senhor. E o sacerdote faça por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Capítulo 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. Se alguém pecar por não denunciar o que viu ou soube, como testemunha sob juramento, evará seu pecado. Ou se alguém tocar alguma coisa imunda, ou cadáver de animal imundo, ou cadáver de gado imundo, ou cadáver de réptil imundo, mesmo que seja sem saber, todavia se tornará imundo e será culpado. Ou se alguém tocar a imundície de um homem sem saber, seja qual for esta imundície, seja qual este se tornou imundo, e quando souber será culpado. Ou se alguém jurar imprudentemente com seus lábios para fazer o mal ou fazer o bem, em tudo o que o homem pronunciar imprudentemente com juramento, e quando souber será culpado em qualquer destas coisas. Se for culpado em qualquer destas coisas, ele confessará o que pecou, e pelo pecado que ele cometeu, traga expiação ao Senhor. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, pelo pecado, e o sacerdote fará por ele expiação de seu pecado. E se sua mão não alcançar para trazer gado miúdo, traga ao Senhor pelo seu pecado 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ele deve trazê-los ao sacerdote, que oferecerá antes aquele que é para expiação do pecado, e ele rasgará com a unha a cabeça, junto ao pescoço, mas não o partirá. E ele aspergirá com o sangue da expiação do pecado a parede do altar, e o sangue restante, que ele o espremerá na base do altar, é expiação do pecado. E do outro lado se fará holocausto de acordo com a ordenança, e o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado. E se sua mão não puder alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então ele traga como oferta por seu pecado 1/10 de um efa de flor de farinha,
não derrame azeite sobre ela, e nem coloque incenso sobre ela, porque é expiação do pecado, e traga ao sacerdote, e o sacerdote tomará um punhado dela como seu memorial, e a queimará sobre o altar, sobre as ofertas queimadas ao Senhor. É expiação do pecado. E o sacerdote fará por ele expiação de seu pecado, que ele cometeu em qualquer destas coisas, e ele será perdoado, e o restante seja para o sacerdote, como a oferta de cereais. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: se alguém cometer um delito e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então traga ao Senhor como sua expiação um carneiro do rebanho, sem defeito, de acordo com tua avaliação, em ciclos de prata, de acordo com o ciclo do santuário, para expiação da culpa. E pague ao sacerdote pelo pecado que cometeu na coisa sagrada, e acrescente mais 1/5, e dê-o ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação com o carneiro da expiação, e ele será perdoado. E se alguém pecar fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor proibiu, e ele não sabia, todavia ele será culpado e levará seu pecado. Então ele traga ao sacerdote como oferta pela culpa um carneiro do rebanho, sem defeito, de acordo com tua avaliação, e o sacerdote fará por ele expiação do erro que cometeu, sem saber, e ele será perdoado. É expiação pela culpa. Ele se tornou culpado diante do Senhor. Capítulo 6. Os sacrifícios pelos pecados voluntários. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: se alguém pecar e transgredir contra o Senhor e enganar seu próximo com relação a um depósito, ou penhor, ou roubo, ou retendo fraudulentamente alguma coisa de seu próximo, ou que, tendo achado perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas aquelas em que o homem costuma pecar, então, se ele pecou e foi culpado, devolva o que roubou, ou o que reteve fraudulentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou aquilo sobre que jurou falsamente. Ele devolva pelo seu justo valor, e acrescente mais 1/5, e dê-o a quem pertence no dia da sua expiação, e traga sua expiação ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito, e traga ao sacerdote de acordo com tua avaliação, para expiação. E o sacerdote faça expiação por ele diante do Senhor, e ele será perdoado de tudo que ele fez e no que se tornou culpado. O holocausto. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ordena a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto fique durante toda a noite até de manhã sobre a lareira do altar, e o fogo do altar se manterá acesa nela. E o sacerdote vista sua veste de linho e vista suas calças de linho sobre sua carne, e ele levante
a cinza, quando o fogo tiver queimado o holocausto sobre o altar, e a coloque junto ao altar. E ele dispa suas vestes e vista outras vestes, e leve a cinza para fora do acampamento, a um lugar limpo, e o fogo sobre o altar fique aceso e não se apagará. E o sacerdote acenda lenha nele todos os dias de manhã, e coloque em ordem o holocausto, e queime sobre ele a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. A oferta de cereais. Esta é a lei da oferta dos cereais. Os filhos de Arão a tragam perante ao Senhor diante do altar, e o sacerdote tome um punhado da farinha fina da oferta de cereais e de seu azeite, e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e o acenda sobre o altar como cheiro agradável ao Senhor, como memorial. E Arão e seus filhos comam o restante dela. O ázimo comam em lugar santo, no pátio da tenda da congregação. Não se cozinhe levedado, como lhe dei sua porção de minhas ofertas queimadas. É coisa santíssima, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão dentre os filhos de Arão coma dela, como sua porção das ofertas queimadas do Senhor. Seja estatuto perpétuo para vossas gerações. Tudo o que as tocar deve ser santo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que trarão ao Senhor no dia de sua unção. O 10º de um efa de farinha fina, como oferta permanente de cereais, a metade dela de manhã e a outra metade à tarde. Deve ser preparada com azeite. Nem numa frigideira traze a bem cozida, traze a oferta de cereais em pedaços cozidos, como cheiro agradável ao Senhor. E o sacerdote que for ungido em seu lugar, dentre seus filhos, ofereça, seja por estatuto perpétuo diante do Senhor, e toda ela deve ser queimada. Toda oferta de cereais do sacerdote deve ser totalmente queimada, ela não deve ser comida. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos o seguinte: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degole a expiação do pecado diante do Senhor. É coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado deve comê-la. Comê-la-á em lugar santo, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que a carne da oferta tocar deve ser santo, e se seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lava o que ele aspergiu em lugar santo, mas quebra o vaso de barro em que foi cozida. E se foi cozida num vaso de cobre, este deve ser areado e lavado com água. Todo varão dentre os sacerdotes deve comê-la, é coisa santíssima. Mas não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, de cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no lugar santo.
seja queimada no fogo. Capítulo 7. A oferta pela culpa. E esta é a lei da expiação da culpa. É coisa santíssima. No lugar em que se degola o holocausto, degole-se a oferta pela expiação da culpa, e seu sangue espargirá sobre o altar em volta, e traga-se toda a sua gordura, a cauda e a gordura que reveste as vísceras, e ambos os rins, e a gordura que estão sobre eles, e a que está junto aos lombos, e se retirem as vísceras sobre o fígado, juntamente com os rins, e o sacerdote os queime sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor, é expiação da culpa. Todo varão dentre os sacerdotes pode comê-la, seja comida num lugar santo, é coisa santíssima. Como a expiação pelo pecado, assim também a expiação da culpa, haja uma só lei para elas. Será do sacerdote que fez expiação por ela. O sacerdote que oferece o holocausto de alguém pertence a ele, o couro do animal que ele ofereceu, e toda oferta de cereais que foi assado no forno, como tudo o que foi preparado na caçarola e na frigideira, pertence ao sacerdote que a ofereceu. E toda oferta de cereais, seja amassada com azeite ou seca, pertence a todos os filhos de Arão, a todos igualmente. As ofertas pacíficas. Esta é a lei do sacrifício pacífico, que é oferecida ao Senhor. Se alguém o oferecer como oferta de agradecimento, como sacrifício de agradecimento, ofereça bolos ázimos, amassados com azeite, e biscoitos ázimos, amassados com azeite, e bolos amassados com azeite, de farinha fina bem fritos. Ofereça pão levedado, juntamente com os bolos, como sua oferta, com sacrifício pacífico, como sacrifício de agradecimento. E ofereça de toda a oferta uma parte da oferta como oferta alçada ao Senhor, e que pertença ao sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica, e a carne do sacrifício pacífico de agradecimento seja comida no dia de seu oferecimento. Não se deve deixar nada dela até pela manhã. Mas se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que foi oferecido, deve-se comer, e também se pode comer no dia seguinte o que restar dele, e o que restar da carne do sacrifício até o terceiro dia, seja queimado no fogo. Se o terceiro dia alguém comer alguma parte da carne do sacrifício de sua oferta pacífica, aquele sacrifício não será aceito, nem será creditado aquele que o oferecer, será coisa detestável, e quem comer dela levará seu pecado. Não se coma a carne que tocar alguma coisa imunda, deve ser queimada no fogo, mas todo que estiver limpo pode comer da outra carne. Se alguém, estando imundo, comer a carne do sacrifício pacífico que pertence ao Senhor, será exterminado de seu povo. Se alguém tocar alguma coisa imunda, como imundície de homem, ou gado imundo, ou qualquer coisa
detestável, imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico que pertence ao Senhor, será exterminado de seu povo. Proíbe-se comer a gordura e o sangue. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel o seguinte: Não comais nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra, mas se pode usar em qualquer trabalho a gordura de cadáver e a gordura do que foi despedaçado por feras, mas não deveis comer dela. Porque quem comer gordura do animal de que se oferece oferta queimada ao Senhor, o que comer será exterminado de seu povo. E não comais nenhum sangue em qualquer de vossas moradas, nem de aves, nem de gado. Quem comer algum sangue será exterminado do seu povo, a porção dos sacerdotes. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel o seguinte: Quem traz sua oferta pacífica ao Senhor, ele mesmo traga sua oferta ao sacrifício pacífico ao Senhor. Traga com suas próprias mãos as ofertas queimadas ao Senhor. Traga a gordura com o peito, para movê-lo como oferta de movimento diante do Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito será de Arão e de seus filhos. E dai a coxa direita dos sacrifícios de vossas ofertas pacíficas aos sacerdotes, como oferta alçada. Quem dentre os filhos de Arão oferece o sangue da oferta pacífica e a gordura, a coxa direita pertence a este, como sua porção. Porque tomei dos filhos de Israel o peito movido e a coxa alçada dos sacrifícios de suas ofertas pacíficas, e os dei ao sacerdote Arão e a seus filhos, como sua eterna porção, da parte dos filhos de Israel. Esta é a porção sagrada de Arão e a porção sagrada de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para exercer sacerdócio ao Senhor, que o Senhor ordenou lhes dar, no dia em que ele os ungiu, da parte dos filhos de Israel, e sua porção eterna, pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da expiação do pecado, da expiação da culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que este ordenou aos filhos de Israel que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Mateus capítulo 24, versículo 29 a seguir. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis
que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Exortação à vigilância. Porém, quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas entendei isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, ficai também atentos, porque numa hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. A parábola dos servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento em tempo oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar assim servindo. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor tarda, e passar a espancar os conservos e a comer e a beber com os beberrões, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera e numa hora que não sabe, e o castigará e lhe dará sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Capítulo 25. A parábola das virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saia a seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele,
para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebeu 5 talentos, entregou-lhes os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão os outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Participa na alegria do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Participa na alegria do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo, sabias que colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado em abundância, ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Até aqui a nossa leitura diária de hoje. Agradeço a presença de todos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.